Governo chinês abre guerra contra os fãs e a cultura do entretenimento. Que guerra é essa, Paulo? Essa é uma história grande, porque está impactando várias áreas. E, bom, deixa eu entrar nos detalhes que acho que vai facilitar. Bom, no início de setembro, o governo chinês, através do Cyberspace Administration of China, que é o CAC, que é o censor oficial da internet no país, começou a decretar uma série de novas regras para as indústrias de tecnologia e entretenimento da China. Segundo as autoridades, esse movimento tem como objetivo, abre aspas, e vai ter muita aspas assim, tá? Nas informações que eu vou passar. Então, esse movimento tem como objetivo, abre aspas, retificar o caos na cultura de fãs, fecha aspas, e no consumo excessivo de entretenimento. Desenvolvedoras e publishers de games, produtoras de séries de animações e até mesmo celebridades estão sendo impactadas. Entre essas novas regras, os exibidores, tanto os canais de TV, internet e cinemas, não deverão exibir mais, abre aspas, reality shows com celebridades, shows de variedades e reality shows com filhos de celebridades, fecha aspas. Além disso, aqueles que, abre aspas, quebram a lei ou vão contra a moral e a ordem pública, fecha aspas, além de, abre aspas, artistas que tenham um posicionamento político errado e que se afastem dos princípios e valores sustentados pelo Partido Comunista e pela nação, fecha aspas. As regras também se aplicam a rejeitar estilos e homens, abre aspas, efeminados, fecha aspas, e a impor limites de pagamentos a artistas com o foco de se cultivar uma, abre aspas, atmosfera patriótica, fecha aspas. Além desses pontos, o governo chinês apertou o cerco sobre a área de licenciamentos de produtos relacionados a esses idols, né, como são chamados esses músicos, atores e celebridades da internet na Ásia, de maneira geral. Né. Segundo o porta-voz do governo chinês, essa cultura de fãs doentia, né, que eles falam, se tornou muito proeminente com vários grupos de fãs que abusam uns aos outros, entram em ações de marketing maliciosas e fazem financiamentos coletivos fora da lei, inclusive aliciando fãs menores de idade a contribuírem. A China também colocou regras restritivas na indústria de games. E agora já entra um pouco mais na parte de animação mesmo. Além das medidas que acabei de comentar, o governo chinês ainda impôs limite de 3 horas semanais para que menores de idade entrem em jogos online. 1 hora por dia e apenas entre 8 e 9 da noite. Né? Então, sexta, sábado e domingo só. Segunda a quinta não pode. Segundo comunicados oficiais, o foco é lutar contra o vício em games e internet entre os mais jovens, o que foi chamado de ópio virtual, e garantir a saúde mental dos menores de idade. Para controlar tudo isso, o governo está incentivando terapia e as empresas de games lançarem sistemas de reconhecimento facial que os pais podem instalar nos computadores e celulares dos filhos para impedir que os mesmos consigam acessar sem a permissão desses responsáveis. Há também limitações na quantia que as crianças e adolescentes poderão gastar online. Essa ação causou uma queda nas ações das empresas de games em todo o mundo, incluindo gigantes como a Tencent, já foi também assunto de discussão aqui na animação, a NetEase, a Bilibili, a gente chegou a fazer uns 2 e 3 programas falando de algumas ações dela, que tem até a Sony por trás agora como investidora minoritária, e também até uma conhecida aqui do Ocidente, que é a Ubisoft. Esse movimento fez com que as empresas fez com que essas empresas assinassem em conjunto uma declaração informando que irão realizar diversas ações para se alinhar às novas regras, incluindo banir conteúdos relacionados a, abre aspas, amor gay, fecha aspas. Desculpa, abre aspas, amor gay, veneração ao dinheiro e qualquer assunto que seja politicamente danoso, fecha aspas. Lembrando que a China hoje é o maior mercado de games do mundo. O número de menores de idade no país que jogam videogames está na casa dos 110 milhões. E as séries infantis também entraram nesse balaio, incluindo animações. Um exemplo que ficou forte agora foi justamente a série japonesa Ultraman Taiga, que é uma série da década de 90, se não me engano, que foi retirada de todos os serviços de streaming do país. E isso ganhou notoriedade, né, porque o personagem é muito popular na China. Nenhuma informação formal para isso foi dada, mas o jornal estatal The Global Times publicou que, abre aspas, muitos internautas acreditam que essa remoção foi causada após reclamações dos pais preocupados com a violência da série, fecha aspas. Além de Ultraman, ainda não houve impacto em outras séries, mas em abril desse ano, a província de Jiangsu publicou um artigo onde lista 21 séries que, segundo eles, podem afetar o crescimento infantil, como, por exemplo, Peppa Pig, My Little Pony, Barbie Dreamhouse Adventures e o anime Detective Conan. Detective Conan até meio conhecido por aqui. Selby, o que você me diz dessas ações? Antes de comentar, eu queria perguntar para você uma coisa, meu amigo Paulo.
Você leu tantas aspas. Aspas pra caramba. Muitas aspas. Primeiro, você acredita nessas afirmações que o governo chinês fala para justificar essa censura? Acreditar em que sentido? Não, você acha que é por isso que eles estão censurando? Por essas razões aí, dessas aspas que que você leu, é por isso que está sendo censurado? Olha, uma das coisas que eu acredito é que, assim, realmente, o Partido Comunista Chinês lá, que realmente detém o controle, eles hoje, a gente comentou, né? Isso é uma das coisas que eu queria até comentar. A gente já falou sobre isso, sobre essa questão da China, sobre aquela. No episódio 17 da animação, depois que você ouvir esse, escute lá, caro ouvinte, que eles estavam incentivando a produção de filmes de ficção científica. Mas baseado nas mensagens que o partido, né, que o governo passava para fazer. Então, olha, tem que dar uma boa visão sobre a ciência, mas sobre o Partido Comunista, sobre o governo chinês, sabe? Mostrar que estamos na vanguarda, que somos um país legal. Isso eu estou agora soltando palavras assim, não estou usando termos específicos, pelo amor de Deus. Mas assim, para vender uma boa imagem do país para fora dos Estados Unidos. Okay. Desculpa, para fora do país. Sim, né? Sim, isso sim. Então, eu acredito que tenha um pouco disso. Eu acho que realmente exista um problema com essa questão da liberdade do vício, da maneira que as crianças estão acessando, né, esse uso desmedido de internet, ainda mais num país que você tem grandes empresas como a Tencent, como a Alibaba, que isso que é uma coisa que eu acho muito interessante também, quando o pessoal vira e fala assim, porque a China é um país comunista. Cara, hoje a China é o país consegue ser mais capitalista que o próprio Estados Unidos. Com exceção que eles têm um controle muito grande, isso na parte econômica, vamos dizer assim, né? Então eles incentivam as empresas a se tornar essa coisa gigantesca, porque eles vão ter muito mais força nisso quando vai negociar com o resto do mundo, né? Mas você acredita, mas a minha pergunta não, então eu tô chegando lá. A justificativa é o mal que isso faz às crianças ou aos espectadores, sim, ou é outra coisa? Esse é o ponto. Eu acho que realmente pode, justamente por uma questão numérica, assim, eles têm mais de 1,6 bilhões de pessoas, é o país mais populoso do mundo hoje. Então, existe uma questão que, assim, quando você tem um problema de vício, de muitas crianças viciadas em games, não é 5 mil, 10 mil, vai para casa dos milhões. Então, acaba sendo um problema muito sério para o país, para a estrutura do país. Então, assim, mas novamente, não acho que seja uma coisa, meu Deus, o fim do mundo que precisa restringir a 3 horas semanais, parece papai e mamãe, né? Que, obviamente, o governo comunista acha que é isso para os chineses mesmo. Eu acho que exista esse problema especificamente. Agora, tem outros problemas, tem outros motivos muito piores por trás? Com certeza. Agora, eu não sei, eu não pensei em nada assim. Quando eu estava escrevendo aqui a notícia, não cheguei a identificar. E eu sei, e eu gostaria de também ver a tua opinião, porque eu sei que você tem lido um pouco sobre isso também. E eu gostaria muito de saber muito a tua opinião. Eu acho que, assim, resumindo o meu ponto eu acho que, tirando essas questões, pelo amor de Deus, essas histórias de tem que parar com essa história de mostrar homens efeminados, discurso gay, toda essa por exemplo, toda essa questão também do kawaii, eu vi um ou outro artigo falando que a questão do visual kawaii, que toda essa... A China hoje é um grande consumidor de produtos da Coreia do Sul, principalmente a questão da música. Né? Então, todo esse visual andrógeno que vem hoje, e eu não estou colocando julgamento de valor, não, mas eu estou falando isso porque eles estão colocando julgamento de valor, né? Que todo esse visual e tal, que obviamente isso tem um apelo não só no Oriente, mas também no Ocidente. A gente sabe o quanto usando o BTS, né, como exemplo, ficou famoso por aqui. Como a gente tem hoje, não para de falar, principalmente da Coreia do Sul, todo aquele soft power que a gente já mencionou em outros episódios da animação, e lembrando agora que a série que está em muito sucesso no Netflix, que é o Squid Game, né, que veio para cá como Round 6, se eu não me engano. Né? Então, assim, a Coreia do Sul hoje, a gente comentou no programa passado também que ela é um dos grandes compradores hoje de animação. Né? Então, tem uma questão moralista muito forte aí por trás também. Só que eu não sei, assim, eu não sei se você vai chegar com uma opinião falando assim, não, pensa desse caminho que eu não pensei ainda. Né? Então, me diga a sua opinião. Eu acho que isso é um pedaço... Você foi bem. Não, você foi muito bem. Mas você foi no caminho que eu estava esperando. Ok. Não, você falou isso. Então, porque a questão é o seguinte, eu acho que muitas matérias, muitas reportagens que a gente tem lido,
tem se batido muito em cima desse aspecto dessa censura moral, né? Então, sobre a questão do conteúdo gay, ou do efeminado, ou da aparência, né? E eu acho que isso aí, na verdade, é a ponta de lança de muita coisa que está por trás disso, né? Então, a gente fica muitas vezes... Isso é uma discussão que eu tenho com colegas quando a gente está analisando coisas de produção cultural, que às vezes a gente fica muito em cima de discussões identitárias, por exemplo, e quando tem coisas de mercado por trás muito sérias acontecendo, que a gente não dá o devido valor, né, na discussão disso. Eu acho que quando a gente vê esse assunto da China censurando a cultura pop, a gente tem que ver, e fiz várias anotações, só para dar um bastidor aqui da discussão, né, eu não sabia que essa seria a nossa pauta principal até ontem, assim, eu não sabia disso, mas eu estou acompanhando, eu acompanhei coincidência, eu acompanhei esses dias atrás dois longos debates sobre esse assunto da China, então eu fiz muitas anotações e eu ia sugerir para o Paulo que fosse a nossa pauta, então acabou coincidindo muito bem, mas essa questão, primeiro a gente fala assim, por que isso está sendo discutido? Por que a censura na China está sendo discutida? Por que virou matéria? Eu acho que vira matéria porque, de forma geral, afeta não só a produção da indústria cultural na China em si, mas no leste asiático, e há um impacto no Ocidente. Por quê? Porque a China hoje ela é uma grande potência. E essa potência ela tem várias interrogações em relação a como que a gente consome e como que a gente dialoga e como tudo isso é produzido. E o Paulo já deu algumas dessas pistas que eu gostaria de levantar, né? Então, a gente vê que é um país comunista, né? Tem um governo socialista totalmente estruturado, mas ela é uma economia de mercado, né? Ela é um mas só na capitalismo questões sociais e de estrutura, assim, mas então, economicamente... Ela é, na verdade, um capitalismo de Estado muito forte, todas Sem as dúvida. empresas ali, mesmo quando a gente vê Shanghai Disneyland, quando a gente vê DreamWorks, quando a gente vê Universal, que está abrindo o parque lá, não é a empresa americana que cuida desses negócios, na verdade, ela é sócia de uma empresa chinesa, que é majoritária, geralmente essa empresa chinesa ela é sócia de uma empresa estatal que está ali envolvida. E é sempre minoritária. E ela é minoritária, ela nunca é majoritária. Então a gente tem que entender esse mecanismo primeiro para entender como é que funciona a produção cultural chinesa. Eu estava acompanhando um debate dos colegas até dos quadrinhos, e a professora Sônia Luiten, que é um expoente dos estudos dos mangás, mais dos mangás, mas também dos animes, enfim, da cultura pop asiática, ela comentou uma coisa bem legal, né? Eu já tinha lido sobre isso, mas ela resumiu muito bem para a gente entender como que entra a cultura pop na China, como que eles leem isso, né? E ela é muito recente, né? Embora a gente tenha o consumo americano já há muito mais tempo, a cultura pop ela vai entrar na China após a Revolução Cultural em 1976, né? E essa entrada da cultura pop no país, ela funciona em 4 fases, né? Então, há uma primeira fase na década de 1980, quando entram alguns animes no mercado chinês. É o caso, por exemplo, do Astro Boy, que fez muito sucesso na China. Nos anos 90, há a entrada de muitos mangás. Então, tem o caso do Dragon Ball, tem o Saint Seiya, o Cavaleiro do Zodíaco, o Ranma Meio, que fala sobre folclore chinês. Então, isso atraiu também muita atenção do público chinês. Temos uma terceira fase entre os anos 90 e 2002 que entrou muita pirataria na China. Então, eles consumiram muito material japonês. E a partir de 2002, há aquela mudança de chave na China, em que eles começam a regularizar o mercado, e aí esse material entra de forma autorizada e oficial. E a grande base de produção cultural na China, a China é um continente, é um país gigantesco, né? É a cidade de Xangai, né? Onde fica, inclusive, a Disneylândia, né? A Disneylândia fica em Xangai, é a cidade que importa quando a gente vai analisar essa questão de indústria cultural lá. E ela se destaca porque ela começa a fabricar, ela começa a produzir filmes, séries, desenhos, enfim, e ela, Paulo aí jogou a pista, por isso mesmo que eu o provoquei, ela é
muito fortemente influenciada pela produção não só japonesa, mas a coreana também, da Coreia do Sul, né, sul-coreana. E, por uma série de razões, essa cultura pop ela se tornou o bode expiatório, né? Então a gente tem não apenas isso que o Paulo citou muito bem, dessa grande política de censuras e tal, mas a gente tem também o banimento de artistas, né? Então a gente tem atrizes sendo banidas. Banida, quando eu falo, ela é apagada, né? Ela some da internet. Ela desaparece, você não sabe onde ela está, né? Então, como ele... Só fazendo um comentário sobre isso, sabe, rapidinho, que assim, realmente, quando eu estava montando, né, aqui o segmento, essa matéria específica, esse negócio que você fala das celebridades sumirem é verdade, porque tem algumas celebridades na China que chegaram a cometer crimes mesmo, então foram presas, assim, só que existe todo um processo para meio que apagar a pessoa. A pessoa simplesmente não pode ir mais lugar nenhum. Então, quando eles falam assim, vamos proibir de participar de programas, ela é proibida de fazer qualquer coisa. Eles vão atrás de redes sociais, eles vão atrás de toda a comunicação que essa pessoa tem, e se ela ainda continuar, digamos assim, se ela não for presa por causa de algum crime, ela simplesmente não consegue mais trabalho na área. Entendeu? Então, assim, eles são muito sérios. Eu tô sendo engraçadinho falando sérios, mas os caras o governo chinês lá é muito violento nessa parte. Então, em coibir, né, esse tipo de coisa. Exatamente. Então, assim, você tem celebridades, você tem essas coisas com base em valores aí tradicionais, enfim, por exemplo, como foi dito aí, os atores com aparência efeminada, que é uma influência coreana, mas, de novo, tem a chave moral, mas eu acho que aí também tem uma chave econômica por trás também, que eu acho que eles também, o que está por trás, eles querem segurar a influência coreana também. Eu acho que é isso, esse é o ponto que a gente tem que prestar atenção nessa discussão. Então, por exemplo, nós temos o caso do filme agora da Marvel, né, o Shang-Chi, né, e a Lenda dos Dez Anéis, que, por exemplo, a China não quer que seja exibido lá, uma pressão muito grande. Por quê? Porque o ator é um chinês ocidentalizado. Então, tem uma série de fatores ali que eles não querem por uma questão moral, mas também é uma questão econômica. Eles também querem segurar a entrada de certos filmes, né? Lógico que essa questão da aparência, né? Por exemplo, do efeminado ou não, há um fator também relacionado à pós-revolução cultural, sobre a predileção chinesa por meninos. Então, havia todo uma cultura envolvida mesmo em cima dos homens, até porque tem aquela questão de que é o filho que acaba cuidando dos pais idosos, né? Agora que o nascimento de meninas era preterido, então, muito recentemente que a China está permitindo o nascimento de um segundo filho, aí os pais estão aceitando que sejam meninas, né? Mas isso aí é um problema sério, essa relação que a China tem com o produto do exterior, né? E a influência que isso tem, e isso há um diálogo aí entre a questão entre a questão de valores, né? Valores culturais e valores econômicos. Aí você vai falar assim, bom, eu citei aí que desde os anos 80 que há um consumo muito alto de mangás, enfim, de produtos do Japão, da Coreia, né? Mas no caso do Japão é interessante, porque apesar do consumo desses mangás e dos animes, as relações entre a China e o Japão, elas são péssimas há séculos, né? Eles se odeiam com muita razão, né? Então, se for analisar historicamente, os chineses têm um trauma muito grande do Japão imperial, né? Só que é aquela coisa, por conta desse consumo muito grande, essa influência, né? Eles falam, o governo japonês acha que essa influência ela não é benéfica, mas os jovens não se importam com isso, porque essas últimas gerações já consomem há tanto tempo que para eles isso fica borrado, né? Isso não é visto da mesma forma como das gerações antigas. E aí a gente entra para algumas razões. Então, por que a China está fazendo isso, né? Porque dá para levantar alguns pontos. Eu acho que o primeiro ponto tem relação com uma corrente conservadora mesmo. A China sempre foi um país conservador, mas há um movimento dentro do governo chinês ainda mais conservador, talvez até reacionário, né? Eu acho que tem a ver com o espírito do tempo mesmo, até mesmo nos países ocidentais, como a gente viu nos Estados Unidos, aqui no Brasil,
na Europa, outros países aqui também da América Latina, mesmo que há um medo mesmo de perder as rédeas do controle do que está acontecendo no mundo, e os governos querem voltar atrás em vários aspectos, né? Então, Lembrando que agora há pouco tempo, sei, ficou 2 anos atrás, eu acho, talvez um pouco mais, mas que não foi o Partido Comunista, o Xi Jinping, na verdade, né, que é o presidente, agora é vitalício. então Então, eles têm eu entendo essa questão do controle, sem sombra de dúvida. então, eles têm um receio muito grande, enfim, até a gente tem aquela coisa, né? Os governos têm medo de perder as rédeas, e até tem aquela coisa, né? Copia o que tem acontecido, que a gente vê em outros países, né? E a gente vê que há um processo de tentativa de volta ao passado desses conservadores, né? Lógico que isso aí a gente vê também aí a gente a gente até já entrou isso em outras discussões sobre isso, né? Que essa coisa de tentar retomar o controle, ela ocorre também não só dos conservadores, mas também do lado progressistas, justamente pelo viés moral, né? Essa coisa do moralismo, de tentar impor controle, né? Não, isso aqui é errado e não sei o quê, e você condena pessoas, quer cancelar, né? Quando a gente discutiu muito essa história do cancelamento, tem muito a ver com isso. Então, acho que a primeira razão é essa questão da corrente conservadora, que eu acho que a China ela se abriu, ela estava num processo de abertura por conta mesmo da economia, e agora ela sente que precisa fechar um pouco. Espera um pouco, vamos voltar, porque isso aí pode fazer com que a gente perca o controle. E como é que vai perder o controle? Aí vem o segundo ponto, é a influência e o poder da cultura pop. Então você tem artistas populares chineses ganhando muito dinheiro, muita influência, e por conta mesmo dessa estrutura econômica da China, que é diferente de outros países. Então, por exemplo, na Coreia, um artista muito popular, ele ganha o seu dinheiro, lá ganha bastante, mas ele não fica milionário na mesma proporção que fica um chinês. O chinês ganha muito mais. E aí o chinês está falando, mas pera um pouco, mas você está ganhando muito, e a minha parte aqui, né? Não é só você não, né? Então o governo chinês ele quer controlar e proibir essa influência muito grande, né? Isso a gente tem um reflexo muito grande, a gente acha que para quem acompanha, nas empresas de tecnologia, né? Não apenas nas de entretenimento. Então eles estão vendo que quando essas empresas de tecnologia, de consumo mesmo de produtos, que têm um grande acesso a dados das pessoas, né, e ao engajamento tal, o governo ele fica meio preocupado, porque essa empresa ela está crescendo tanto que daqui a pouco ela vai ter uma influência tão grande quanto o governo. Então é melhor a gente, vamos fechar as portas disso aqui. E a gente tem visto casos de empresários aí da área dessas áreas de tecnologia, de mercado consumidor aí do varejo eletrônico chinês desaparecendo ou sendo presos aí no meio de escândalos, né? Que aí esse é um ponto que eu vou chegar daqui a pouco. E aí começa-se a descobrir aspectos para tentar coibir essa influência desses artistas populares, enfim, o que se faz, né? Então você tem uma espécie de aversão ao que é, entre aspas, estrangeiro, né? O que é meio confuso, porque, por exemplo, o Japão e a Coreia do Sul, para o japonês, para o chinês, ele não é bem um estrangeiro, porque eles têm os mesmos símbolos ali, os símbolos culturais, eles se aproximam muito mais do que um produto ocidental. Então, há uma empatia muito grande para o chinês quando ele assiste uma novela coreana, por exemplo, né? Acho que dá para entender esse ponto. Acho que para eles é muito mais próximo isso, né? Então, acho que isso explica o fandom que existe na China por esses produtos e uma idolatria maior por produtos dos países vizinhos asiáticos. Então, trata-se de uma relação de amor e ódio muito parecida com a que o Japão teve com os Estados Unidos ali na pré-guerra, né? Ele teve uma relação também conflituosa, e aí no final eles tiveram que aprender a dialogar. Então, há uma pressão sobre esses atores, sobre as pessoas milionárias, sobre esses influenciadores, né, que é o fandom, como o Paulo falou, que existe não só em meio de televisão, ou de programas, né, reality shows, mas dos videogames também. Então, o que acontece? O governo ele apaga essas páginas na internet, qualquer coisa que tenha relação com esses artistas, alegando que um ídolo não pode ter mais influência do que o governo. E aí o que acontece? Eles se aproveitam de escândalos
para perseguir a indústria mediática. A mesma coisa que aconteceu com a indústria de tecnologia, né? Então a gente tem, por exemplo, o caso da Zheng Xuan, por exemplo, né? Que é uma artista famosa lá, que é um fandom muito grande. Ela tem um escândalo envolvendo barriga de aluguel nos Estados Unidos, depois descobriram que ela fazia evasão fiscal. Então, uma série de escândalos que aparecem na internet, nas redes sociais. A gente não sabe muito bem como que isso ocorre, se isso é uma coisa programada pelo próprio governo mesmo para repercutir e acabar justificando esse banimento, mas ela some, né? O caso também do Chris Wu, que é um chinês canadense, que foi acusado de um escândalo sexual a partir de uma denúncia da internet. Quer dizer, alguém denunciou na internet e ele foi preso em um mês. Vejam só como que é o sistema chinês. O cara foi preso em um mês a partir de uma denúncia na internet, né? E esse ídolo, ele é apagado. Então, o que a gente vê, que é uma pré-condição para ser apagado, que são pessoas bilionárias, pessoas muito ricas, ídolos, né, que acabam dividindo a atenção, né, que o governo não quer que haja essa divisão, inclusive ídolos que tenham dupla nacionalidade são pressionadas a escolher apenas um país. É o caso, por exemplo, uma pessoa muito conhecida aqui do Ocidente, do Jet Li, né, o ator Jet Li, que tem uma nacionalidade Singapura, e ele está sendo pressionado a escolher se ele quer continuar, se ele quer ser chinês ou se ele quer mudar, porque não pode ter as duas, né? Então, é uma questão mesmo de um controle maior do governo chinês. E aí vem um terceiro ponto, que é justamente essa questão do controle, né? O governo chinês, ele criou um portal regulador, ele quer o controle total desse setor do entretenimento, assim como ele quer também do setor de tecnologia, para não ter o que aconteceu aqui, por exemplo, que um Facebook sai do ar e de repente tem Instagram, WhatsApp, tudo, e para a empresa e para tudo, né? Tem um controle total ali do que se fala, do que se discute. Para a China e no Sinté, a Rússia também tem isso, a gente não fala da Rússia, mas lá eles têm também essa preocupação. Mas a China, ela acaba criando esse portal regulador com uma série de regras ali meio intransigentes, né? Por exemplo, não pode ter tatuagem, não pode ter um brinco, não pode ter mamilo, homem também não pode mostrar. Mas o problema de fundo é que a indústria cultural gera muito dinheiro, né? E aí fica aquela coisa, é um conflito de interesses aí. Por quê? Porque a China quer regular, mas ao mesmo tempo isso gera muito dinheiro para a China, então você tem forças dentro do governo chinês que deseja que essa indústria faça muito dinheiro, que tenha essa fluência interna e que se desdobre um soft power chinês que exporte essa influência cultural. Assim como a Coreia do Sul consegue entrar com seus produtos na China, essa corrente interna da China defende que a indústria cultural chinesa seja forte para que ela exporte, né? Exporte os valores chineses, né? Então há um conflito de interesses muito forte nisso. Lógico que a China, aí vem aquela discussão que a gente até já falou aqui, né? Ela quer estabelecer a indústria cultural, algo que no passado era relacionado aos produtos manufaturados, né? Foi o que aconteceu no Japão também, né? Que no começo tudo era considerado de má qualidade, né? Quebrava, era ruim e tal, e de repente começou a ter bons produtos. Então a China, ela quer isso, né? Ela há um medo ocidental, inclusive, né, de precisar copiar o modelo chinês, e a China sabe disso, né? Então a China ela quer construir um modelo e ao mesmo tempo ela sabe que precisa tomar cuidado, porque ela suspeita, e isso pode acontecer mesmo, que o Ocidente copie esse modelo. Não à toa, os Estados Unidos, a gente vê que já copiam muitas coisas, né? Você vê no próprio Japão, você vê esses animes made in USA, né? Ou mangá feito na França, o mangá feito não é um mangá, né? Não é feito no Japão, é feito lá. Então eles se aproveitam desses modelos. Então a China percebe isso, então ela quer saber também como é que vai fazer esse modelo de produção sob o risco de perder esse controle também. Então é uma coisa muito complicada, né, de se resolver. E finalmente, enfim, a gente
fala um pouquinho sobre essa questão do modelo industrial, modelo de produção, né, que, enfim, nos Estados Unidos a Facebook, a Apple pode ser mais poderosa que o governo no engajamento popular, né, mas na China isso não pode. Mas para eles pesa muito essa questão de como exportar essa produção, né, de como exportar os valores, uma questão de soft power, né. Então, por exemplo, ao mesmo tempo de que há toda essa censura de produção, e aí entra nisso que o Paulo comentou, né, dos programas de incentivo de produção chinês, a China criou um programa para a produção de filmes históricos que enalteçam a China, né? A China e o nacionalismo chinês, especialmente agora, né, 2021, que é o ano do aniversário do Partido Comunista Chinês, né? Então, inclusive, acho que não sei se a gente até comentou que foi uma burrada da Disney essa, que inclusive internamente deu uma briga grande com o Chapek lá, porque o Bob Chapek é o CEO, né, da Disney, porque eles escolheram a data errada para estrear a Viúva Negra, que era a data do aniversário do partido. Lógico que não estreou. Você acha que a China vai deixar estrear alguma coisa no dia lá, na semana que vai ter a grande festa do partido, né? Se deu mal, né? Deu muito mal. Então, você tem uma série de coisas ali na China, então você tem esse programa para incentivar a produção histórica, você tem uma necessidade de cotas para atores chineses para um filme ocidental estrear na China, que é uma coisa que pouca gente sabe, que os estúdios hollywoodianos, eles produzem certas cenas, né, nesses filmes, para que eles possam entrar no mercado chinês, que não é o filme que a gente assiste, né, é um filme específico com cenas, porque precisa ter ator chinês no filme, então eles produzem essas cenas para entrar lá, para ser avaliado e para que possa entrar. Isso daí, na verdade, e às vezes essas cenas elas se mantêm no filme final. Você está um também. exemplo específico. Eu não sei se foi a Tencent que investiu também, mas, por exemplo, nesse último. Não nesse último, no penúltimo Transformers lá, aquele. Até esqueci o nome, porque o filme é esquecível. Mas é o do Mark Wahlberg, o primeiro do Mark Wahlberg. Que tem uma personagem lá que é uma personagem chinesa e tem algumas poucas falas no filme, na versão que veio para cá, até para o Brasil e para os Estados Unidos, que são em chinês, por causa dessa regra, vamos dizer assim, né? Para o É uma cota, né? É uma cota para que o governo permita que esse filme seja exibido no mercado chinês, né? E aí você tem não é só isso, né? Uma série de exigências, né? Que o estúdio precisa se adequar, porque é uma coisa complicada na China, né? Que isso também é uma coisa que depois com o tempo eu fui aprender que não há um órgão de censura na China, há vários órgãos de censura na China, né? Então muitas vezes um produto ele é aprovado por um órgão, mas o outro não gosta, né? Então acho que até em animação, acho que lá no começo, no ano passado a gente comentou rapidamente isso, a animação Zootopia da Disney, ela foi aprovada por alguns órgãos, mas ela foi reprovada por um órgão militar, né? Então, olha só, ela foi aprovada, mas chegou um órgão lá, que aí houve ali uma negociação, e aí os outros órgãos acabaram passando por cima, mas teve um órgão que cismou com a animação da Disney, né? Não queria que fosse exibido, mas no final acabou passando. Então, há um problema assim de se adequar a uma série de órgãos ali, cada órgão tem as suas peculiaridades ali, que cisma com alguma coisa, né? Tem até a brincadeira que ali qualquer um pode cismar de vetar uma produção, né? Então isso é um problema. Mas assim, o que a gente percebe hoje é que até por conta desse crescimento chinês, a gente já discutiu aqui em várias edições do Animação, a China está entrando agora num caminho que ela não sabe direito por onde ir, né? Por quê? A gente teve no passado uma forte influência francesa no mundo, tivemos no século XX a forte influência do American Way of Life, tivemos a partir da década de 80 e 90 a influência japonesa, e agora a gente está caminhando para uma influência chinesa na produção cultural, só que eles não sabem ainda como fazer, porque eles estão nessa dicotomia entre abrir, né, para produção e para exportar, e ao mesmo tempo se fechar com medo de perder o controle, porque os jovens estão muito fortes nessa coisa da cultura pop,
e a gente sabe como essa questão da influência, né, de redes sociais, de reality show, enfim, e lógico que eles temem que isso aí se desdobre para um efeito que possa causar alguma coisa contra o governo, né? Não é isso que eles não querem, né? Então, eu acho que esse é o grande X da questão hoje da China, que eu acho que eles não estão ainda sabendo como sair dessa dúvida deles, né? E, enfim, aí eles não sabem muito bem descobrir como explorar essa influência, né? E é uma coisa muito interessante, por isso mesmo que eu quis perguntar para o Paulo se ele acreditava, né, naquelas questões, por quê? Porque essa influência que hoje eles reclamam muito, por exemplo, a influência coreana, né, que é uma influência que a gente não pode deixar de lado, ela foi uma influência que hoje ela se vê no mundo todo, mas ela começou na China com mais força. Então, o primeiro país que a Coreia conseguiu exportar os seus produtos e obter um forte sucesso foi justamente a China, né? E a China, muito espertamente, porque eles fazem isso com todas as empresas, ela se aproveitou da onda. Ela se aproveitou da onda chinesa, Claro. ela aprendeu com ela aprendeu a produzir, ela aprendeu a como repercutir, assim como ela, com empresas americanas, aprendeu a como criar cadeias de cinema, aprendeu com a Disney como desenvolver e construir e gerenciar um parque temático, que é o caso da Disneyland de Xangai. Então, ela aprendeu a como produzir séries e filmes com a Coreia do Sul, só que veio com isso uma influência, né? Essa influência coreana, né, na juventude. Só que agora ela surfou na onda, mas agora ela critica e tenta censurar essa influência, né? Então, eles estão buscando formas de conter essa influência. Por isso que eu falo, é uma influência, ela é moral, ela é com base nos costumes, mas ela também tem uma base econômica, e ela vai partir desse ponto, por exemplo, de questionar, por exemplo, do ponto de vista da aparência física dos atores e das atrizes coreanas. E que, de fato, há um problema de base lá, a gente entende isso, que por conta dessas novelas coreanas são muito famosas, enfim, mas há sim até uma influência negativa, que na Coreia do Sul, muitos desses atores, muitas atrizes se submetem a cirurgias plásticas para ficar num padrão, que é esse padrão que se estabeleceu da indústria cultural coreana, e que para a China isso eles consideram um exemplo péssimo para os jovens chineses. E eles não querem que isso seja desdobrado também para suas produções, mas isso é uma justificativa de algo maior, né? Então ela usa desse discurso do moralismo, que tem uma base sim tradicional, mas ela usa isso para derrubar os ídolos da cultura pop por conta desse viés. Então, uma armadilha, ela usa uma armadilha mesmo desses escândalos midiáticos, mas há por trás disso todo um contexto econômico também, com base na influência que existe nos jovens, e também numa influência do governo, uma influência social também, que pode surgir a partir desses movimentos de influência de artistas, de cantores ou dos videogames, né? Não estranhamente, né? Isso é bom falar, que isso nos estudos das guerras culturais isso é bem visto, mas, por exemplo, a influência da extrema-direita, por exemplo, lá nos Estados Unidos, norte-americano, mas também no Brasil, ela parte muito de fóruns dos games, né? Então, toda essa discussão que há de assuntos mais reacionários, ela parte desses fóruns. Então, a China não é besta, né? Então, a China, a Rússia também, elas estão de olho nisso. Mas, para concluir, aí eu passo para o Paulo para a gente fazer os finalmente, eu acho que os ciclos históricos são interessantes, né? Porque se a gente for olhar um pouquinho só para o passado, o Japão também execrava os produtos e os artistas ocidentais, e até hoje há uma forte resistência, né? A gente pode ver que o grande Kurosawa, né, no cinema, ele era criticado por ser ocidentalizado, eles não gostavam muito deles, né? E, por outro lado, a gente tem as empresas ocidentais também um pouco mais espertas, né? Porque ela se aproveita também desses vícios, né, da China, né? Então, se a gente prestar atenção no caso da Disney, por exemplo, ela tentou entrar no mercado japonês, ela tentou concorrer com a produção japonesa e se deu mal, ela não conseguiu superar
o poder que tinha dos mangás e dos animes. Com a China, ela fez diferente. Ela falou: olha, já vi, já sei como é que funciona o jogo, eu não vou bater de frente. Eu vou entrar no jogo com vocês e vou agradar do jeito que vocês querem, né? Então, o que eu posso resumir a história aqui é que por trás de toda essa discussão que a gente tem sobre valores, sobre censura e tal, o principal motivo dessa movimentação é dinheiro e poder, meus amigos. Fala agora, Paulo. Falar o quê, cara? Você deu uma senhora aula agora. Você resumiu. Eu tinha alguns pontos aqui para falar, mas você acabou resumindo. Resumindo, não, porque você falou bastante, mas assim, no final, agora você condensou bem. Dinheiro. O dinheiro, sim. Desculpe. O dinheiro, sim, que não dá para separar dinheiro e poder, é uma coisa que um que alimenta o outro, né? Sim. Mas é justamente esses dois pontos. Agora, o que eu acho impressionante nisso tudo é esse posicionamento da China, do governo chinês, né? Do governo chinês, de se ela tiver que impactar até as empresas, até o dinheiro que ela vem ganhando hoje, para falar assim, não, Alibaba, Tencent, Bilibili, vocês são essas empresas monstruosas que inclusive fazem volume para o Ocidente também, né? Muito forte, e fala assim, não, vocês vão ter que diminuir a bola de vocês, porque quem manda nessa área aqui é a gente. Porque não é nada, a gente tem na nossa mão, pelas leis do país, 1,8 bilhão de pessoas. Sim. E é aquela coisa, os dois estão deitados na cama, né? Não é o tipo de coisa também, mas por exemplo, eu vejo que é uma dinâmica diferente que nem nos Estados Unidos, porque lá, e pode-se dizer até Brasil e outros países ocidentais, que lá, tipo assim, é um deitando com o outro e trocando de... Desculpa a comparação porcaria que eu vou fazer agora, mas assim, trocando de posição na cama, sabe? Porque um fica dando dinheiro pro outro para mexer numa lei aqui, para fazer uma coisa ali, toma um dinheiro daqui, você também dá um dinheiro de cá, uma facilidade e tal. Na China eu sinto que assim, ambos estão na cama, mas o governo está sempre por cima. Desculpa, gente, essa referência porcaria, mas acho que exemplifica bem, porque assim, eles vão fazer o que for para não perder o controle, porque o controle para eles é o mais importante. Exato. O controle é o mais importante. E é isso que pode acabar sendo a queda. Essa necessidade de um controle tão específico, que nem a gente as informações que eu passei aqui. Como que você vai chegar e falar assim, eu vou limitar, o governo vai entrar no mérito e limitar o tempo que crianças, né, pessoas menor de idade, vão poder acessar 3 horas por semana para jogar? Mas a gente vai criar aplicativos para os pais instalarem. Ou vai ser uma obrigação de terem todos os computadores, vai ter ligado o tempo inteiro? Porque a China tem disso. A gente já vem discutindo. Não sei, parece que tem momentos aqui, principalmente no Ocidente, que essa informação vem, ela ganha uma força na mídia e depois meio que some. Né? Mas toda essa questão de câmera de reconhecimento facial, que já pintaram várias vezes aqui como... pessoal, porque 1984, o controle do grande irmão e tudo mais o tempo inteiro. Enquanto o pessoal fica falando aqui, a China fica desenvolvendo lá, porque eles têm hoje tecnologia e gente com conhecimento para fazer isso. E grana, né? Com grana, tipo assim, a estrutura toda do Estado por trás, para realmente correr. Para quê? Para controlar as pessoas. Porque ele é um país... O lance desse controle que o pessoal fala assim, eles controlam porque eles são maus. Se entra na questão moral, eu vou dizer que sim, é por isso mesmo, mas é uma questão deles manterem o controle de um país monstruoso. Continental, então, né? Exatamente. E também de toda uma história de país, como eles pensam como cidadão, como eles veem o Estado. É uma história muito, muito complicada. Só para citar um exemplo, há um tempo atrás, quando começou a entrar na época moderna, eu acabei parando por motivos, que eu nem lembro agora, mas eu comecei a ler o livro do Henry Kissinger, e eu não vou entrar no mérito do Henry Kissinger, porque que é sobre a China. Né? E eu lembro... que eu acabei... O livro é muito grande, né? Mas assim, e todo mundo sabe que o Henry Kissinger era meio monstrinho, não, era um monstrão, né? Mas ele era agora você me corrija, Selby, mas ele era a pessoa responsável no governo norte-americano de relação internacional, não especificamente, mas principalmente com a China,
Né? Ele foi durante a época do governo Kennedy e outros governos que vieram depois para cuidar dessas relações. Não, que, obviamente, os Estados Unidos sempre teve muito interesse na inclusive, China. mesmo ele deixando o governo, ele continuou assessorando empresas. Até a isso. Disney, quando ela teve aquele problema com aquele filme do Scorsese, o Kundun, né? Que ofendeu a China. Sim. Quem acertou os negócios até para a Disney fazer os parques depois lá em Hong Kong e tal, foi o Henry Kissinger. Isso, perfeito. Então, só estou citando um exemplo porque eu lembro, assim, eu comecei a ler o livro e eu acabei parando quando chegou, porque ele conta, o Kissinger aproveita para contar a história da China, no que seria, digamos assim, o entendimento dele sobre o que faz da China a China, né? Isso na época que ele escreveu, já faz o quê? O livro já tem o quê? Uns 20 anos? Eu acho que por aí. Acho que por aí. E depois ele entra no tempo moderno, que aí entra no como foi o relacionamento dele com o Mao Tse-tung, né, na época, acho que foi com o Mao Tse-tung, né, que ele chegou a falar. Agora me some um pouco. Mas o Deng Xiaoping, acho que foi depois, Xiaoping, né? Pode ser. Porque nessa parte eu acabei parando, por algum motivo eu não continuei a leitura. Mas eu lembro algumas partes com referência à história da China, e eu entro nesse mérito justamente para isso, porque assim, durante muito tempo, a China, uma das coisas que ele fala no livro, né? Então eu estou parafraseando um pouco ele, que ele fala assim: a China sempre foi um povo, e quando eu falo China, também é muito complicado, e eu vou citar aquele filme Herói, Hero, né? Que tem o Jet Li no filme, que essa é justamente a premissa do filme, que tem um imperador que ele tá fazendo um movimento gigantesco de unir todas as 12 ou 13 nações que faziam a China, que a gente sempre fala hoje, né, que a China ela tem tantos dialetos, não só dialetos, mas línguas diferentes dentro da própria China. Então sempre houve também essa visão de unificação. Né? E de maneira, uma das coisas que parece que sempre correu com referência com todas as diferenças que tinha nesses povos, sempre correu essa visão de tipo assim, a gente está no lugar perfeito do mundo. Né? Porque eles falam, poxa, porque a China sempre foi monstruosa, por que ela não invadiu o mundo como teve tanta expansão europeia? Por que ela não foi? Porque ela não tinha interesse. Na cabeça deles, assim, a gente já está no lugar perfeito. Olha, apareceram, sei lá, franceses. Ah, que legalzinho. Eles vão entrar aqui? Não, a gente recebe dentro das nossas leis. Vocês vão se cumprir dentro das nossas leis. Vamos negociar? Vamos. A França, sei lá, pega 0,1% da China, já tinha varrido a França do planeta. Eles não tinham interesse. França é um lugar. E quando eu digo França, estou usando França, foi o primeiro exemplo que me passou na mente. Né? Então, assim, tem toda uma questão de como ele se vê em um histórico que a China os povos chineses, vamos falar, aquela região da China, é de séculos e séculos. A gente costuma falar Estados Unidos e Brasil, que são países recentes. Né? A China tem mais de 2, 3, não sei quantos mil anos que tem. Né? De toda essa estrutura, todo esse desenvolvimento, que é completamente diferente do que a gente conhece hoje aqui no Ocidente. A noção que eles têm de história é diferente da nossa, né? É muito diferente. A nossa quando se discute, né, tem termos políticos, se discute eventos relacionados a décadas e séculos, para eles é muito pouco tempo, né? Que para eles a noção para eles é milenar, né? É totalmente diferente como que eles enxergam a cultura deles. Né? Para eles sempre estavam lá. Ali era como o pessoal, assim, por exemplo, como você tem a cultura cristã que acha que, por exemplo, Israel, ali no Oriente Médio, que ali nasceu tudo. A China já tá. A gente já nasceu aqui há muito tempo atrás. O planeta nasceu, a China já estava lá. Os chineses já estavam lá. Então é uma coisa cultural muito, muito forte, milenar. Eu não consigo nem conceber o que é isso. Né? Então, tudo isso impacta. Agora, eu sou, como eu falei, voltando no meu ponto, que assim, a gente tá. O planeta, de maneira geral, dessa parte cultural, essas aberturas, que isso também foi o que fez a China desenvolver tecnologicamente e economicamente nos últimos 20, 30 anos, foi essa abertura super gradual, vamos dizer assim. E controlada. E controlada. Só que esse controle, pelo tamanho que ele eles precisam agora, do jeito que está, controlar cada vez mais, apertar cada vez mais. Exato. Vai chegar uma hora que não vai dar. Porque, e agora, se você, por favor, me corrija, porque tem muita coisa que eu estou pegando de cabeça, então eu posso falar os nomes errados. Mas até hoje, se eu não me engano, dentro da China, é proibido você falar sobre a revolução que teve na Praça Celestial, que foi no final da década de 80, se eu não me engano, né? Que é a cena clássica, para quem não está conseguindo conceber a imagem, mas é aquela cena clássica do chinês parando um monte de tanques. Que aquele chinês depois foi executado pelo governo chinês na época.
né? Porque foi isso, foi um dos primeiros, digamos assim, levantes, foi um levante de estudantes na época. Isso foi completamente varrido. E a China não se menciona. Ele foi apagado, né? Não foi apagado existe. da história. Então, quando você fala assim, que a China não apaga. Não, a China apaga. Apaga essas coisas. E apaga não só a informação, mas pode apagar a pessoa também. Tá? Não vamos ser bonzinhos, que o pessoal costuma também meter muito pau na Coreia do Norte, mas a China ainda pelo menos, ela tenta dar essas desculpas. Como eu falei, o cara cometeu um crime. Você nunca mais ouviu falar da pessoa. Mesmo. Não quer dizer que necessariamente eles vão matar, mas ela some, ela entra no ostracismo e existe uma ordem que vem de cima para baixo falando assim: nenhum veículo de informação, que é tudo do Estado, pode falar. Nenhum programa de entretenimento, as empresas, até que tecnicamente eles não tenham tanto controle, mas assim, vem uma ordem e fala: não se fala. Se falar, a punição é gigantesca. Então, não se fala, apagou, acabou. Né? Então, não é ensinado essa questão da paz celestial, não é ensinada. Então, é um ponto muito, muito importante. E agora, realmente, para fechar o ponto que acho que o Selby falou, deu todas essas questões muito claras, mas o impacto disso tudo obviamente, que nem eu falei, você tem essa questão, acho que. E aí precisaria também de mais informação para ver se realmente existe alguma base para isso. Se o vício nas questões dos games, né? Se existe realmente um número muito alto não sei, que existem informações que falam que realmente as crianças estão passando muito tempo conectadas. Não me foge, eu acredito que realmente tem algo assim, tá? Não sei se do tamanho que eles falam, mas provavelmente vai ter, até pelo tamanho do país. Mas obviamente que eles usam isso para tomar qualquer decisão, não que eles precisavam de muita desculpa, mas eles ainda pensam em como colocar isso, porque eles também têm essa necessidade de passar para o resto do mundo essa imagem. Coisa que, usando o exemplo tosco, a Coreia do Norte está literalmente cagando para isso. Né? Mas o ponto agora, que pensando para o futuro, qual que vai ser a influência disso no resto do mundo? Como a gente falou, né, da questão da Coreia do Sul especificamente, mas essa é uma coisa pontual. Mas, por exemplo, como a gente já vem falando aqui, o mundo inteiro quer vender para a China. A China quer vender para o resto do mundo, e o mundo inteiro quer vender para a China. Essas restrições, elas vão ser levadas em conta para fazer os produtos. Então, vou criar uma animação, vou criar um game, mas eu quero vender na China. Tirando o fato de fazer parceria, né, com as empresas locais, que isso não tem como escapar, mas esse conteúdo, porque essa questão da moral, eles também é muito forte, eles querem passar essa questão moral. Né? Que eu acho patético, acho fim da picada esse papo de homens efeminados, pelo amor de Deus. Né? Mas existe isso. Então eles independente do julgamento que a gente dá sobre isso, isso existe, eles têm força para isso, e isso vai ditar todo tipo de produto cultural que quiser ser feito lá. E como a gente está pensando no mercado global hoje, não tem como não pensar na China. Então isso vai acabar impactando principalmente na parte criativa. Na parte de negócios é óbvio. Mas eu fico querendo imaginar como isso impactaria na parte criativa. Sabe, materiais, por exemplo, algum tipo de humor mais adulto, ou assim, não precisa nem ser humor mais adulto, mas alguma coisa que saia da visão do momento do Partido Comunista Chinês. O que isso vai impactar nas obras que vão ser criadas no resto do mundo? Saiu uma notícia esses dias que aquele desenho, um desenho nacional, que é o Rufus e... cara, me sumiu o nome que eu anotei aqui. Comecei a anotar, mas acabei parando. Mas saiu no site Tel Aviv, se eu não me engano. Anunciando agora, faz alguns dias atrás, que o desenho finalmente entrou na China. Primeiro que, assim, sensacional, né? Sempre um produto nacional indo para fora, um produto muito legal. Mas como que isso... E isso, obviamente, não foi pensado nisso. Né? Eu tenho quase certeza que não vamos pensar na China. Mas a gente está falando de negócios com tanta consolidação rolando, qualquer coisa que pode diminuir custos e aumentar lucros vai ser levado em conta. Sim. E regras de países específicos. E eu não vou montar necessariamente, não vai... o fato de você montar um conteúdo específico para a China, diferente do resto do mundo, é um negócio que gera custo, o pessoal vai querer evitar tudo isso. Né? Então, como que vai ser o impacto disso? É o que eu fico esperando, assim, tipo, o que será que vai acontecer? Então, acho que para encerrar, seria isso. Primeiro que eu acho essas medidas o fim da picada, mas assim, nós estamos falando de uma coisa muito mais macro, né? E ficar imaginando como que vai ser tudo isso, que vai impactar, obviamente que eu falo aqui do Brasil, que vai impactar na nossa indústria, na nossa produção, mas o que também vai impactar o resto do mercado, que está todo mundo olhando para a China e querendo entrar na China. Exatamente.